Eu quero que você preste muita atenção, muito mesmo. Diz assim o versículo 1: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão também que antes desceu das partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. A ele mesmo deu uns para apóstolos, a outros para profetas, e a outros para evangelistas, e a outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconsequentes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Esse texto ele começa com uma frase, com uma palavra muito poderosa mesmo, algo excepcional. Paulo ele diz, portanto, como prisioneiro do Senhor. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, no 36. O que é liberdade, igreja? O que é ser livre? Todos nós realmente somos livres? O conceito de liberdade em Deus é o mesmo conceito para prisão. Falo-vos como prisioneiro do Senhor. Mas em tempos dos dias de hoje, nós não queremos mais esse conceito de prisão. Nós queremos ser libertos até mesmo de Deus. E buscamos uma liberdade que chega à beira da libertinagem. Hoje vivemos um tempo de uma igreja fluida, de uma igreja libertina, de uma igreja plus, uma igreja de conceitos não bíblicos, uma igreja que não entendeu a palavra de Deus. No versículo 1 ele vai dizer, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste, com toda humildade e mansidão.
Vocação. Qual é a vocação que Deus te deu? Qual é o chamado de Deus na sua vida? Ah, pastor, eu me converti para ser livre, então eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Quando você é livre do diabo, você é livre do pecado, você é livre do mundo, mas é prisioneiro do Senhor. E como prisioneiro do Senhor, o seu direito é de não ter direito algum. E o seu querer é tão somente o querer dele. Hã? Não, pastor. Não. Não. E é por isso que hoje usurpamos aquilo que Ele nos dá. Ele vai dizer no 3, no 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Diga assim, suportar. Você já teve que suportar alguém em amor? Não é uma coisa gostosa. Então há um conflito aí de sentimento, porque amor é sacrificial. É quando você sacrifica a sua vida em detrimento de alguém ou de outrem. É quando você sacrifica o seu querer, você sacrifica a sua carne em prol de alguém que você ama. Por quê? Porque ela te dá alguma coisa em troca? Não, simplesmente porque você ama. Procurando guardar a unidade e o vínculo da paz. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Queridos, eu fico muito preocupado. Quando eu vejo alguém falar, eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sou adorador, eu sou louvorista, eu sou ministro da palavra, eu sou um pregador, uma pregadora, eu sou um sacerdote, eu sou um diácono, eu sou um presbítero, eu sou de Deus, mas o comportamento não condiz com aquilo. Eu sou uma mulher de Deus, mas a atitude é de mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus, mas a atitude é de um homem de Deus. Não é sobre o que se aparenta ser, é sobre o que se é. Porque o meu ego, a minha ostentação, a minha aparência, o meu estilo tem que ser maior do que o meu próprio Deus. Ele vai dizer que Ele mesmo, Deus, Jesus, Ele deu dons aos homens. Ele deu uns por apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas tudo se resume a uma atitude. O que causa conflito na sua vida? Nós vivemos uma era muito complicada, onde todo mundo é tudo e ninguém é nada. Estamos aí beirando 5 meses, desde o início dessa pandemia, dia 22, 23, agora 19, 19, 23, entre 19 e 23 agora, a gente vai completar os 5 meses, se não me falha a memória. Desde o primeiro decreto de isolamento social. E nos isolamos mesmo? Em tempos de relações líquidas, de relações não duradouras, de casamentos não duradouros, de pessoas que não se respeitam, ou que criam vínculos momentâneos, vínculos espaçados, vínculos fluidos, a gente vê que será que conseguiríamos viver conforme a vocação que fomos chamados? Será que estamos realmente exercendo a vocação a qual fomos chamados? Buscamos nossos conselhos em quem? Em Deus? Buscamos nossos conselhos no sacerdócio? Nós vemos pessoas dizendo, olha, você não precisa mais de igreja, você não precisa mais ir à igreja, você não precisa mais de Deus, você pode ficar em casa, adorar a Deus em casa.
Sim, você pode adorar a Deus em casa. A IADA ensina, né? Cada casa é uma igreja, cada pessoa um ministro. Uma igreja de duas asas, no templo e em casa. Por isso nós temos as células. Nós ensinamos, mas ensinamos o princípio de cultuar a Deus. Mas não a extinção do culto, não a extinção do templo, não a extinção da igreja. Igreja é eclésia, e eclésia é viver em comunhão. E queremos virar propagadores de vãs filosofias, né, ou de filosofias, sofismas. E hoje nós temos, o que nós mais temos na internet são sofistas, filósofos, pensadores de um pensamento vulgar, de um conceito raso do entendimento da palavra, verdadeiros papagaios. Escuta aqui e replica ali, escuta aqui e replica colar, escuta lá e vai para lá. Não tem nem o esmero de ir na fonte. Papagaios. Louro, dá o pé, dá o pé. E ainda esquece até de chamar o louro. Não sabe nem replicar na totalidade. Dá o pé, louro, dá, ele... Louro dá o pé, porque precisamos entender aquilo que o Senhor está falando. Nós somos prisioneiros do Senhor. Ah, pastor, eu sou prisioneiro do Senhor, eu não sou prisioneiro de um homem, eu não sigo a homens, eu não sigo. Então você está tendo algum problema, porque o Senhor nos elegeu como sacerdotes seus. E até quando seremos vítimas desses conceitos? Ele vai dizer assim, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Da fé no que fé? Da fé em Cristo. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Humanidade. Homem. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E do aumento do seu governo, a paz em Israel. Paz não terá fim. Mas ele vai seguindo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Opa! À medida da estatura. A estatura está falando do tamanho, da grandeza, da pujança, da potência de Cristo. Como vamos chegar a essa plenitude da estatura? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado ao redor por todo vento de doutrina. Todo vento de doutrina é toda forma de ensinamento. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus está ensinando os discípulos, ele está falando sobre a destruição do templo, ali ele fala de sua morte, de sua ressurreição, ele está falando da reconstrução de sua carne, mas ele começa a falar: acautelai-vos que ninguém vos engane. E ele vai dizer que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas que em meu nome, não é no nome da pessoa, não é no nome do diabo, não é no nome de uma segunda pessoa, é no nome de Jesus. Os enganadores pregam em nome de Jesus. Os falsos profetas, eles ministram em nome de Jesus. E nunca se ouviu falar tanto de Deus igual agora. Qualquer sujeito virou profeta agora. Por quê? Porque é um momento de vulnerabilidade do ouvinte, é um momento de carência, é um momento de fragilidade, é um momento em que a pessoa se depara com angústia de morte, com o sentimento de morte, e aí o maligno sopra no ouvido. E aí não justificamos no chamado, não justificamos na adoração, justificamos numa relação subjetiva com Deus. Eu vou desconstruir o pastor, vou desconstruir a pastora, vou desconstruir a igreja. Na Bíblia não está escrito que não pode beber. Uau! Você estudou quantos anos para descobrir isso?
É verdade, na Bíblia diz, não está dizendo assim, ó, é proibido beber, mas está dizendo, os bêbados não herdarão o reino do céu. E a obra da carne é bebedice. Lá no 22 de Apocalipse, ficarão de fora os bêbados. Ah, tá, detalhe, a nossa legislação diz que quem bebe 0,04, se não fala a memória, está bêbado. Um copinho de cerveja, está bêbado. Ah, mas não é proibido beber. Bebe, aí a vida é tua, faz dela o que você quiser. Também não está escrito, é proibido fumar. Pastor, eu sigo os 10 mandamentos. Uau! E aí ficamos buscando coisas na Bíblia para tentar desconstruir o pregador e a pregação. O pregador e a pregação. É porque eu vivo a nova aliança, eu não vivo mais na lei. Meu irmão, você nem sabe o que é a nova aliança. Descubra o que é. Esmere-se no que é. Mas nós entendemos uma coisa: Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Essa semana eu orei por alguém um dia desses aqui atrás, uns 2 meses, 3 meses atrás, eu não me lembro bem. Eu orei para um casal que veio aqui e eles não podiam ter filhos. E ontem eu fui abordado por uma pessoa e a pessoa falou: pastor, lembra daquele casal? Eu falei: eu me lembro. Pastor, estão grávidos, né? Ela está grávida. Jesus Cristo cura. Ah, pastor, o senhor é só um mensageiro. Sim. Deus traz para o mensageiro, se o mensageiro não entregar, você fica sem a mensagem. Pastor, você é o carteiro, se o carteiro não levar a carta, você fica sem a informação. Aí você só recebe o processo depois vencido. Tem que pagar a conta. Sou um carteiro que anda a pé e entrega a correspondência. Sou um mensageiro que entrega a mensagem. Estou entregando a mensagem. Meu irmão, não se comporte de uma forma que não seja a que você foi chamado para ser. Qual é o dom que Deus te deu? Use-o. Qual é o chamado que Deus te deu? Obedeça. Qual é o comportamento que você tem que ter? Tenha. Aquele que vos chamou das trevas para a luz. Meu irmão, só que a luz é um lugar doído. Às vezes Deus nos chama para a luz e você quer ficar na sombra. Deus te chamou para a luz, mas você gosta do escuro. Sabe por que às vezes as pessoas gostam do escuro? Porque no escuro dá para fazer alguma coisa que não é visto na luz. No escuro dá para ter tripla personalidade. No escuro você não vê o pó, não vê a sujeira. Ah, mas o fulano, ele é próspero e ele não está na igreja. E você não é próspero? Às vezes nós nos contentamos só com uma leve prova do poder de Deus. Do que Jesus já fez na tua vida, Ele poderia fazer mais. Eu te pergunto, você ouve conselho? Você ouve conselho, igreja? Você ouve conselho? Você pratica o que ouve? Pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha casa, eu não sei o que acontece no meu casamento, eu não sei o que acontece na minha vida. Você está cumprindo aquilo que combinou no conselho? Você recebeu uma informação na sua mente da palavra de Deus, você transformou pela renovação desse entendimento? Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Transformai pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Ah, pastor, eu combinei, mas não cumpri. Aí está a razão do teu problema. É fácil andar com Deus? Não. É fácil obedecê-lo? Não. Não é fácil andar na lei, não é fácil andar na graça, não é fácil andar. Quando Jesus, lá no 23 de Mateus, ele faz um duro confronto contra os fariseus, contra a hipocrisia dos fariseus, e ele questiona ali, ele começa o 23 falando: olha, observai tudo que os fariseus, né, dizem a respeito da lei, porque eles estão na cadeira de Moisés, mas não procedais como eles.
E a crítica que ele faz na lei ali não é a lei de Moisés, é coisas do tipo o sabá, o sábado. Os fariseus, eles davam tanto jeitinho para a pessoa não violar, que eles criaram a jornada do sábado. Então era uma distância mínima ou máxima que o cidadão podia andar no dia de sábado, para ele não pecar. Então ele se antecipava para obrigar a pessoa a não pecar. Eles criaram floreios na lei, aditivos na lei. Eles criaram lá um conselho de líderes anciãos, que tinha escribas, doutores da lei, e eles fizeram o quê? Eles limitaram a vida do cidadão através de regrinhas. Essa é a crítica que Jesus faz. Mas eu não vivo, não. Peraí, ele fala o tempo todo. No capítulo 5, ele fala aquele que tirar um J e um tio deste livro. Por que eu estou dizendo isso, meu querido? Porque virou moda agora. Eu podia usar um linguajar chulo aqui e falar, né, algo que constrangesse você, já que é natural. Pessoas que têm uma vivência ainda que nem empírica, nem de experiência. Verdadeiros papagaios. Louros mal ensinados. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. De dia, bonito esse salmo, né? Mas para a nova conjuntura de igreja hoje tinha que rasgar ele e jogar fora. Porque aqui está mandando meditar na lei de dia. E eu te pergunto, é fácil servir a Deus? Não. Servir a Deus é para gente forte. Servir a Deus é para gente compromissada. Servir a Deus é para quem tem vontade de andar na palavra. Servir a Deus é abandonar certas práticas. Servir a Deus é largar para trás a coisa velha, é largar para trás. Pastor, eu estou tendo prosperidade, eu estou meio assim, meio pé cá e meio pé lá, o que eu faço? Pula para dentro do barco logo, meu irmão, você vai morrer afogado. Mas é o fulano, não, esquece o fulano, não é sobre o fulano, é sobre você. O fulano vai ter a paga dele no dia certo, o Beltrano vai ter a paga dele no dia certo. É sobre você. É sobre o que você faz, é sobre o que você fala, é sobre o que você é diante de Deus. Hoje de manhã ministrei aqui sobre o texto do capítulo 17 de Jeremias, versículo 5, mas eu falei sobre o texto todo, e lá a conjuntura do texto, leia lá, está escrito, a conjuntura do texto está falando sobre maldito o homem que confia no homem, né? E o versículo 6 vai falar que bendito é o homem que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a um ribeiro, a um riacho, que as suas raízes correm para o riacho. Então pode vir a seca, o sol quente, que nunca vai queimar suas folhas. Mas quando o texto diz lá, maldito o homem que confia no homem, não está falando maldito sou eu que confio em você, ou maldito você que confia em mim, maldito irmãos que confiam em irmãos, não, está falando de si mesmo, daquele homem antropocêntrico, aquele homem que confia na força do seu braço. O texto ainda é bem enfático nisso. Confia na força do seu braço. Aquele que acha que é o cara, aquela mulher que acha que é a dona, que é a bambambam, aquela mulher que fala, não, aqui quem resolve sou eu, porque a cara desse negócio sou eu, porque o negócio aqui quem manda sou eu. Entendeu? Aquele homem que fala, eu sou de Deus, Coitado de Paulo nos dias de hoje. Paulo seria o maior desgraçado, que vivia preso. Imaginou, irmão? Você ia confiar num pastor que vivia na cadeia? Qual que é o artigo? Dá o vulgo dele aí. Saulo de Tarso.
E que ele fazia? Perseguia a crente. Agora, qual que é o crime dele? Pregador do evangelho, cadeieiro. O cara puxou a cadeia a vida toda, por amor do evangelho. Acha que eu vou trazer Paulo num altar para pregar? Acha que eu vou levar Paulo para falar do amor de Deus? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala: Timóteo, não se envergonhe, Timóteo. Seja como os seus antepassados, Timóteo, como a sua avó. Não tenha vergonha de mim. Hoje nossas relações estão quase do mesmo jeito, por carta. Às vezes nos falamos por mensagem. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para os que creem. Pastor, o senhor não está entendendo. Às vezes eu combino as coisas com Deus, às vezes eu combino as coisas com o pastor, às vezes eu combino as coisas com o meu cônjuge e eu não consigo cumprir. O senhor não está entendendo. É que para eu cumprir eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Então abra mão de muita coisa. Cumpra a tua palavra. Andar com Jesus, servir a Jesus, não é para qualquer um. Não, pastor, é para qualquer um, não. E a condição aqui, qualquer um, não é a limitação de conhecimento. Você pode pegar uma pessoa que não tem estudo nenhum e ela pode servir a Deus com uma força, com intrepidez, com uma verdade, com uma essência, com uma pureza tão grande, muito maior do que aquele que é doutor em alguma coisa. É sobre brio. Aqui é sobre brio, é sobre ter vergonha na cara, é sobre caráter. Você tem caráter? Diga assim: caráter. Todo mundo tem, bom ou mal. Mas você é um bom caráter? E o que é definido como bom caráter, pastor? A Bíblia é o norte. O que você está fazendo, Deus está nesse negócio? Poderá andar dois juntos se não estiverem de acordo? A casa dividida, ela subsistirá? O reino dividido, ele subsistirá? Mas lá em Mateus está dizendo que nos últimos dias trair-se-ão mutualmente. Olha, nunca se ouviu falar tanto de traição. Nunca se ouviu falar tanto. Eu não estou falando só de traição nos relacionamentos conjugais, amorosos. Eu estou falando de traição em tudo. Você aí vem, pastor, é por isso que está escrito que maldito o homem confia no homem, porque eu confio na pessoa, a pessoa me trai. Não é esse tipo de traição. Porque se eu for uma pessoa desconfiada, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. A confiança é a base de uma sociedade pura. A confiança é um valor ético, moral, é um valor de irmandade, é um valor de comunhão. O desconfiado, ele não tem comunhão com ninguém, porque ele desconfia de todo mundo. Eu estou falando de perdão, estou falando de ética, de moral e de saber o comportamento. Por exemplo, você já imaginou Jesus nos dias de hoje? Moderninho, Jesus com um piercing no nariz. Você imaginou Jesus com uma tatuagem? Ele poderia vir com a tatuagem do Bop, faca na caveira. Ele venceu a morte. Nós temos visto cada aberração no meio da igreja, cada coisa absurda, e que está virando um valor. Amigos traindo amigos, irmãos traindo irmãos. Diga assim: pastor, não fica assustado. Está escrito, irmão. Mateus 24. É só o princípio de dores. Fala assim, ó, calma. Lá no texto está dizendo, ó, não fiqueis alarmados, não vos alarmeis. O negócio ainda nem começou. É só o princípio de dores. Mas como que eu vou viver a vida nesses dias tão difíceis, onde a pessoa é meu amigo hoje, meu inimigo amanhã, onde a pessoa é meu companheiro hoje, amanhã não é mais, onde a pessoa é meu irmão na fé hoje, amanhã não é mais?
essas relações fluídas, líquidas, né? Como tem um autor de sociologia, Zygmunt Bauman, ele fala muito sobre essas relações líquidas, fluídas, né? Relações duradouras, no máximo 6 meses. Relações de pandemia. Pastor Diego. Relações de pandemia. É um vírus chamado mau caráter, onde as pessoas vêm, usufruem da sua amizade, da sua espiritualidade, do seu conhecimento, da sua força espiritual no mundo espiritual. Suga, e depois vampiros da fé. Mas quando nós temos Cristo, nós temos uma fonte inesgotável de produção de vida, porque o sangue de Jesus nos imuniza desses tipos de pessoas sugadoras de força. Depois de um dia de trabalho suado, cansado, tenso, humilhante, no Brasil, onde uma pessoa que cuida da saúde mental do outro ganha R$1.000 e poucos, R$2.000, e quem paga acho que é muito, quem recebe não dá nem para viver. Estamos vivendo esse momento em que os valores estão invertidos, o que era certo está passando a ser errado, né? Nós temos um judiciário que solta bandido e prende inocente. Como eu vi uma reportagem hoje, uma pessoa que diz: eu não sei nem quem obedecer, se eu escuto o prefeito, se eu escuto o promotor, se eu escuto o governador, se eu escuto o presidente, se eu escuto o Supremo, eu não sei quem escutar mais. E é um desgoverno, porque cada um quer tomar uma postura que não é aquela que foi chamado. Por isso que está essa confusão. E só tem um que nos tira toda a confusão, e esse é Jesus. Porque em Jesus não há confusão. Em Jesus não há duas palavras. Em Jesus não há um sentimento dúbio. Em Jesus há vida, e vida eterna, e vida em abundância. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar.